Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor esteja enchendo os nossos corações hoje e para todos sempre. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam enfrentando esse momento aí de luta com muita paz no coração, sabendo que o Senhor é o nosso Deus que guia a nossa vida em todos os momentos. Eu quero compartilhar com você hoje a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estava pensando, nesse tempo a gente tem muito tempo para ler, para orar, para pensar, para estudar a Bíblia. E num desses momentos eu estava pensando, quantas coisas que nós sonhamos, quantas coisas que nós desejamos avidamente há algum tempo atrás e que hoje a gente já quase não se lembra mais. Quase a gente não tem mais aquele anseio de ter estas coisas, né? E muitas delas, se não todas, são coisas legítimas, coisas que para nós trariam muita alegria, muita felicidade. E às vezes a gente, pela caminhada do mundo, do transcorrer da nossa vida, a gente demora para realizar e acaba deixando essas coisas perdidas. Quantas coisas você quer fazer? Quantas coisas você já desejou fazer e ainda não concluiu? E aí eu estava meditando na palavra de Deus e Deus me trouxe essa mensagem, que nós somos chamados a realizar, nós somos chamados a não ficar parados, não deixar ficar apenas essas vontades em sonhos, em desejos, mas transformar isso em realidade. E eu quero compartilhar com vocês essa noite que você foi chamado para realizar. É interessante, se você pegar a palavra do Senhor, nós já vamos orar, você vai ver que ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então o primeiro chamado é para você ir até ele. Mas quando Jesus parte para os céus, ele deixa uma missão, uma comissão, que é: ide por todo mundo, ensinai as nações. Então ele faz um chamado para que você vá até ele, e depois ele te dá uma ordenança para você sair e realizar não apenas as obras do Senhor, não apenas as obras da igreja, mas também as suas obras, as coisas que você almeja, que você deseja e que são boas e edificantes para você. E é isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por todos que estão reunidos em teu nome nesse momento, aprendendo de ti, ó Deus, e nós queremos caminhar diante da tua palavra, usando toda a autoridade e todo o poder que o Senhor nos dá, e Senhor, buscando sempre que tu cresças e a gente diminua, mas também criando em nós uma expectativa e a realização de todas as tuas promessas na nossa vida, para viver aquela vida abundante que o Senhor nos promete, sem querer ter exageros, mas também saindo muitas vezes da mesmice de só esperar as coisas para o futuro, para o porvir, enquanto o Senhor nos promete aqui também uma vida abundante. Pai, dá, Senhor, clareza nesta exposição, que o Seu Espírito toque corações e que a gente compreenda a Tua direção para nós hoje. É o que eu te peço e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria ler com você um texto que está em Neemias, livro de Neemias, capítulo 2, verso de 12 a 18. Neemias, capítulo 2, verso de 12 a 18. Diz assim: então de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração para fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Assim saí de noite pela porta do vale, até a fonte do dragão, e até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam demolidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei adiante até a porta da fonte, e a piscina do rei, porém não havia lugar por onde eu pudesse passar, nem o meu animal que eu montava. Ainda de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, e nem aos demais que faziam a obra. Então eu lhes disse: bem vedes vós o triste estado que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não sejamos mais motivo de desonra.
Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras do que o rei tinha me dito. E eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Irmãos, nesse momento aqui, queridos, Neemias tinha, algum tempo antes, recebido uma notícia que Jerusalém estava destruída, estava em ruínas. E ele pega e lamenta e chora por alguns dias, não apenas pela destruição da cidade, mas também por aquilo que representava. A cidade, que era a representação do povo de Deus, estava em ruínas, e ele chora, faz jejum, fica entristecido. Mas passado estes dias de tristeza, ele ora a Deus e pede para Deus para que ele achasse graça diante do próprio Deus e também diante do rei, para que Deus o usasse ou permitisse que ele fosse usado para reconstruir a cidade de Jerusalém. E depois dessa oração, creio que todos os dias Neemias orava por isso. Passado algum tempo, Neemias, que servia na presença do rei, ele era o copeiro do rei, ele estava lá servindo ao rei, trabalhando, e o rei percebeu que o semblante de Neemias estava triste. E perguntou para Neemias o que estava acontecendo. Neemias então contou para ele o que estava acontecendo, e além de contar, pediu ao rei a permissão, né, e material para que ele pudesse reconstruir a cidade de Jerusalém. O rei ali, por sua vez, pede para saber quanto tempo ele levaria nessa obra, porque ele era empregado do rei. Ele queria saber quanto tempo Neemias ficaria fora, né, porque também Neemias era um servo importante para o rei. Se você não sabe, o copeiro do rei muitas vezes provava do vinho, da bebida que o rei ia beber, para saber se não havia sido envenenado. Era um homem de confiança do rei. E ele faz esse pedido para ir embora, e o rei, preocupado para saber quanto tempo ele ia ficar, pergunta quanto tempo que ele ia gastar nesta obra. Quando o Neemias responde, ele pega e concede a Neemias aquilo que ele pediu. Ele entrega para Neemias ordens para que ele pudesse ir até a sua cidade. Ele entrega ordens para que ele pudesse receber do reino todos os materiais necessários, e ele vai reconstruir Jerusalém. O rei permitiu que ele fosse reconstruir a cidade. Agora perceba você, ele era servo, ele era um judeu, temente a Deus, servo de um rei incrédulo. E nesse momento ele consegue não apenas a liberação do seu trabalho, como também as posses necessárias para reconstruir a cidade. O que a gente pode aprender com essa passagem, irmãos? A gente vê que é difícil as pessoas darem alguma coisa para os seus, né? A situação, às vezes, o próprio povo lá do rei não tinha tanto privilégio como talvez Neemias tivesse nesse momento recebendo do rei. O que faz um rei incrédulo abençoar a vida de Neemias e fazer com que ele conseguisse todas essas coisas? Nós vamos aprender algumas coisas interessantes nessa passagem. A primeira coisa é o seguinte, irmãos: os infortúnios, as lutas, as adversidades, elas não podem nos levar a um estado de frustração que dure muito. A gente sabe que às vezes a gente é abatido por lutas, é abatido por perdas, é abatido por uma série de situações que nos deixam prostrados. Isso é comum, somos seres humanos. O primeiro momento é um momento de baque, mas isso não pode fazer com que a gente fique prostrado de maneira duradoura, porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. O Senhor quer, através de nós, nos levar a alcançar tudo que Ele tem preparado para nós e nos levar a conquistar aquilo que nós precisamos para viver uma vida abundante, uma vida feliz. Por mais amor que a gente tenha pelo que foi perdido, ou aquilo que foi atingido, por mais tristeza que isso nos cause, irmãos, nós não podemos seguir o resto da vida em tristeza, em dor, em lamento, em prostração. Há pessoas, irmãos, que estão há anos prostradas, paralisadas, deixando de viver a vida e as oportunidades, irmãos, que a vida oferece. Porque a perda, a dor, a frustração, irmãos, de algo, de alguém, as derrubou numa tristeza paralisante. Amados, isso é um problema sério que nós precisamos resolver. Somos humanos, temos sentimentos, temos um momento de luto, de tristeza, mas isso não pode nos paralisar. Veja que Neemias mostra isso para a gente com clareza. Quando ele recebe a notícia da destruição de Jerusalém,
e lá haviam parentes dele, haviam irmãos dele de fé, haviam irmãos dele de carne. Ele fez tudo isso, ele ficou paralisado, ele chorou muito, ele entrou em luto, mas como diz a palavra, isso durou alguns dias, como a gente se vê em Neemias capítulo 1, verso 4. Neemias capítulo 1, verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Veja só, ele recebeu as palavras duras, tristes, de perda. Ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Não diz aqui o prazo, a gente sabe que essas coisas para cada um tem um tempo, mas ele percebeu que ele não podia ficar desse jeito, que não ia adiantar ele ficar desse jeito. Sabe, irmãos, às vezes nós, na caminhada da vida, temos algumas lutas que normalmente causam grandes dores, dor de cabeça, dor no coração, e roubam a nossa alegria, os nossos sentimentos, as nossas propriedades, as riquezas. Às vezes tiram o amor, né, que a gente tem por determinada coisa, se vai. Mas a palavra também nos mostra, irmãos, que essas coisas elas não duram para sempre. São coisas momentâneas. É isso que nos ensina o salmista no Salmo 30, verso 5. As tristezas, as lutas, as adversidades, elas vão passar. Elas vão passar. Tem um período que isso acontece, que causa dor, mas elas vão passar. Olha o que diz o Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, essa é uma passagem maravilhosa da palavra de Deus. O salmista está nos ensinando aqui que as trevas, a dor, a frustração vão desaparecer. Que a tempestade que assolou a nossa vida vai passar. E que vai nascer um dia, e com ele um novo começo. Uma vitória, alegria vai voltar a raiar na nossa vida. E nós precisamos crer nisso, porque nós cremos num Deus que faz novas todas as coisas. A palavra de Deus diz que o Senhor faz novas todas as coisas todos os dias. Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, verso 22. Lamentações, capítulo 3, verso 22. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Está percebendo? Olha o que a palavra de Deus diz. Sabe, vem a luta, vem a adversidade, vem o pranto, vem o choro, mas as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Sabe, não tem um momento que ele fala, não, agora você se vira. Não, as misericórdias do Senhor não têm fim. E mais do que isso, renovam-se a cada manhã. Então o que eu passo hoje, amanhã, ele vai me renovar com misericórdia, com amor, com paz, vai me renovar com força. Por quê? Porque ele é fiel. A palavra de Deus diz, grande é a tua fidelidade. Então, irmão, perceba isso. Neemias sabia disso. E por isso, irmãos, depois desse tempo de choro, de tristeza e de jejum, ele continuou o seu trabalho na corte. E ele continuou o seu trabalho na corte, orando todo dia, esperando em Deus a forma como ele deveria agir para reconstruir Jerusalém, que era o projeto dele, irmãos. Não ficou prostrado, não ficou desanimado, em luto, sem esperança. Ele continuou fazendo o melhor que ele podia no seu dia a dia, irmãos. Um dia, o rei lhe chama e pergunta, o que está acontecendo, Neemias? E ele responde para o rei, Neemias capítulo 2, verso 2. Neemias capítulo 2, verso 2. E o rei lhe disse, por que estás triste o teu rosto, visto que não estás doente? E Neemias responde, não é isto, senão tristeza de coração. Então eu temi sobremaneira, diz o Neemias. Mas ele explica para o Deus, para o rei, o que ele está sentindo. Irmãos, com certeza não era aquela primeira tristeza de luto, do desespero, do choro. Aqui já era uma tristeza que fazia com que ele continuasse o seu trabalho, um trabalho muito bem feito para o rei, mas era uma tristeza que talvez fizesse ele ficar mais sério, mais calado, a ponto do rei perceber que havia algo diferente. Neemias capítulo 2, verso 1, Neemias capítulo 2, verso 1, diz assim, sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes,
quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. Ele mostra aqui, irmãos, que o rei percebeu que ele estava um pouquinho mais sério. Talvez ele fosse um pouco mais sorridente, talvez ele fosse um pouco mais falador, mas nesse momento ele só estava fazendo o serviço dele muito bem. E ele fala assim, olha, eu nunca estive desse jeito na presença do rei, e percebeu. Tanto que quando Neemias relatou o que estava acontecendo na cidade e pediu para ele que ele cooperasse, para que ele pudesse conceder não apenas a liberdade, mas as condições dele ir, o que acontece? O rei concede de pronto. Ele só pergunta quanto tempo vai durar. Neemias capítulo 2, versos 7 e 8. Agora, você acha que o rei ia dar alguma coisa para alguém que estivesse amargurado, fazendo trabalho de qualquer jeito, se vestindo de qualquer maneira? Sabe, Neemias estava triste, talvez calado e sério, mas continuava fazendo tudo o que se esperava dele, continuava trabalhando, continuava fazendo a sua parte, e assim é que nós devemos nos portar, porque no momento certo o Senhor concede a cada um de nós as saídas da situação. Como eu disse, a palavra de Deus disse no salmista, não há mal que dure para sempre, não há situação que vá perdurar. Veja o que diz Neemias capítulo 2, versos 7 e 8. Neemias capítulo 2, versos 7 e 8. Eu disse ainda ao rei, se for do agrado do rei, dê-me-se cartas para os governadores da além do rio, para que permitam passar até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei me deu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Percebe, irmão? Ele continuava no seu momento de oração, ele continuava no seu momento de comunhão e adoração a Deus, ele continuava trabalhando, mesmo estando com o coração sofrido de ver a desgraça que tinha se abatido. A palavra de Deus, irmãos, ela é eficaz em todo o tempo, em toda a situação. E ela nos revela que quando a gente leva em consideração, né, a ideia de que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, quando a gente entende isso, irmãos, a gente entende que tem tempo de ficar triste, mas tem tempo de se alegrar, de começar de novo, de recomeçar. Então a gente precisa entender, irmãos, exatamente isso. Nós vamos passar por momentos de luta, vamos passar por momentos de dificuldade, mas nós não podemos ficar prostrados, nós não podemos ficar paralisados. Não é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Ele entende o choro, ele entende a tristeza, ele entende o momento de prostração, mas ele entende também que nós temos que nos levantar. Isso não pode ser cotidiano, a nossa existência não pode ser baseada nas perdas que nós tivemos, nos sofrimentos que nós tivemos, que aí nos imobilize de ir adiante. O Senhor não nos quer prostrados, irmãos. O Senhor não nos quer desanimados o tempo todo. O Senhor nos exorta a não estendermos esse tempo da dor e da paralisação. Pelo contrário, irmão, Ele nos exorta a nos esforçar para sair dessa situação, desse tempo, dessa situação, para poder receber a bênção do Senhor. Olha só o que diz 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7. Olha o que diz aí. Vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Percebe, irmão? O que ele está dizendo? Não fica prostrado. Passa o teu tempo de dor, passa o teu tempo de luto, passa o teu tempo de choro, mas não fique prostrado. Se esforce para sair dessa situação. Se esforce, não desfaleça as vossas mãos. Ele está falando assim, não pare. Não desfalecer as mãos é não ter força para fazer mais nada. Porque quando você faz isso, você vai ter recompensa. Amém, queridos? Deus está falando para você isso nessa noite, como falou para mim hoje à tarde. O Senhor está nos dizendo, irmãos, para alguns de nós, que já é tempo de deixar as coisas que nos atingiram na caminhada e prosseguir. Já é tempo de a gente não ficar relembrando estas coisas
e prostrado chorando e não conseguindo olhar para frente, não conseguindo olhar para o que está por vir sobre a nossa vida. É isso que o inimigo quer, que você fique prostrado, chorando as coisas que aconteceram e para não enxergar as coisas que estão por vir. Em nome de Jesus, nessa noite eu quero que, se você está passando por isso, que isso mude, em nome de Jesus. Não é porque você agora há algum tempo deixou de ter alguma coisa. Não é porque você talvez não tenha sido feliz em algum momento desse tempo. Não é porque você tenha se sentido roubado, fragilizado, que você tem que permanecer dessa maneira. A palavra de Deus diz, olha para frente, olha para o que está adiante de você. Porque há planos de Deus sobre a sua vida. E se você ficar prostrado, você não caminha para essa bênção. Você fica ali na tua dor e no teu sofrimento sem entender e sem receber tudo aquilo que Deus tem preparado para você, meu irmão. Sabe, irmão? Não há mal que sempre dure. Isso é um ditado muito popular que todo mundo escuta, mas, irmãos, a gente passa, chora, sofre, entra em luto. Isso eu estou falando em todos os sentidos, mas a gente tem que olhar para frente, tem que caminhar. Amém, queridos? Olha o que diz Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está nos ensinando. Falando assim, olha, eu sei o que eu passei, doeu, sofri, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e vou avançando para as que estão diante de mim. Meu irmão, se você e eu continuarmos olhando porque nós perdemos, nós nunca vamos receber o que Deus tem para nos dar. Então, nesta noite, em nome de Jesus, vamos olhar para frente, vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para as promessas, vamos olhar para tudo que o Senhor tem para nos dar, em nome de Jesus, porque é isso que Deus quer da nossa vida. Não se prostre, não fique remoendo o seu passado. Entenda que tudo que nos acontece serve também para nos aperfeiçoar, irmão, para colocar a nossa dependência, a nossa fé em Deus, não em homens, não em posses, não em coisas, não em pessoas, mas em Deus. Essa é a primeira coisa que Deus falou comigo nesta tarde. A segunda coisa, irmãos, quando nós realmente temos um objetivo, quando nós temos um plano, quando nós temos um desejo, nós não podemos deixar que as dificuldades impeçam o meu caminhar. Quando eu tenho um plano, quando eu tenho um sonho, quando eu tenho um objetivo, eu não posso deixar que as dificuldades que surgem no caminho me impeçam de caminhar. Quando a gente sonha com algo, e muitas pessoas quando sonham com algo, quando planejam algo, normalmente o que elas querem? Realizar aquilo o mais rápido possível. Não é verdade? Quando você fala, pô, eu queria isso, eu queria fazer aquilo, eu queria conquistar isso, eu queria chegar até tal ponto, você planeja isso, e normalmente nós planejamos para o menor tempo possível, o mais rápido possível. Você começa a orar hoje, você quer que aconteça até o final do ano, e assim é o sonho. Por quê? Porque isso vai trazer para nós aquilo que nós desejamos, os benefícios, os lucros, a satisfação pessoal, o status, né? A posição que nós queremos alcançar e tantas outras coisas que a gente planejou e com o planejamento realizado e com um projeto que nós acreditamos que tem a aprovação de Deus, vai trazer isso sobre a minha vida. Mas, irmãos, a vida não é assim. Porque nós estamos aqui vivendo num mundo mau, nós estamos vivendo numa batalha espiritual, nós estamos vivendo e temos ao nosso derredor inimigos que tentam impedir a nossa alegria. E se a gente não tiver a convicção daquele sonho, daquele objetivo, de que nós podemos chegar lá com fé, quanto mais passa o tempo e a gente vê que não vai acontecendo, a gente acaba tirando do nosso foco, do nosso radar, aquele sonho, aquele projeto, aquele objetivo. Não é verdade, irmão? Pensa aí. Eu pensei isso hoje à tarde. Quantos sonhos nós já deixamos meio que de lado? Porque demorou para acontecer.
Já fazem alguns anos, alguns meses, e a gente já não pensa mais neles. Quem sabe a gente até já pensou em outros planos, outros sonhos, outros objetivos. Quando demora um pouquinho, a gente deixa as coisas um pouco de lado. Não é verdade, irmãos? Mas, irmãos, quando as coisas que você sonhou, que você desejou há um tempo atrás, e o tempo passou e isso não aconteceu, né? Se já não está mais no foco da sua vida, se já não é mais uma prioridade na sua vida, eu vou dizer uma coisa: será que aquilo realmente era importante para você? Você vai falar, claro, pastor, que era. Se é importante, não sai do foco. Se é importante, você não desiste. Se é importante, você luta por ele. A bênção, irmãos, vem quando a gente entende que aquilo é uma alegria. Eu vou alcançar, eu vou lutar, eu vou errar. Está tendo um reclame muito interessante na televisão do Banco Santander. Eu não sei quantos já viram, né? A mulher anuncia lá que está com taxas baixas de corretagem, de venda de imóveis, e ela fala, não, nós baixamos porque tem muita gente que precisa vender e tem muita gente que precisa comprar, e nesse momento nós precisamos ajudar os dois lados, né? E no fim ela termina com uma frase muito interessante. Ela fala assim, olha, nós vamos acertar, nós vamos errar, mas uma coisa é certa, de braço cruzado a gente não vai ficar. E eu fiquei pensando nisso, é exatamente isso que Deus espera de nós. Tem horas que nós vamos vencer, tem horas que nós vamos ter uma batalha mais dura, vamos ter que retroceder um pouquinho, mas a gente não pode ficar de braço parado, de braço cruzado. Irmãos, se o sonho que nós sonhamos está de acordo com a palavra de Deus, você desejava porque aquilo ia te trazer bênção. Então, irmão, nós temos que lutar por isso. Nós temos que continuar lutando por isso. Não importa que demorou, não importa que as coisas não aconteceram no tempo que a gente previa que acontecesse. Quando a gente deseja realizar algo de verdade, a gente mantém o foco. Aquilo é parte da minha agenda. Continua ali, continua anotado. Irmãos, antigamente nós tínhamos na outra igreja as células de oração nos lares, como a gente teve aqui na nossa igreja por um tempo, e depois, por vários motivos, a gente acabou dando uma paralisada. E a gente levava, cada um de nós levava uma agenda dos nossos pedidos de oração. E anotava ali, dia tal eu pedi oração por isso, dia tal, para poder o quê? Quando saísse a resposta, a gente poder riscar e colocar lá como atendido, como abençoado. E você percebia, irmãos, que tinha coisas ali tremendas, que levaram alguns anos para acontecer, mas a pessoa pôde colocar ali, ok, concretizado, abençoado. Irmãos, nós temos que estar pronto. A qualquer momento vem a saída de Deus para aquela situação que parece paralisada. Sabe, irmãos, Deus permite muitas vezes o decorrer de um tempo para que o nosso sonho se realize, as nossas conquistas, para saber se realmente nós desejamos de verdade aquilo, se aquilo realmente é importante para nós, se é algo que nós realmente damos valor, porque quando isso é verdade, nós lutamos por aquilo. A Bíblia é cheia de situações como essa. Pessoas como eu e você, que tinham sonhos e desejos e que não desistiram, que esperaram tempos, mas permaneceram. Um exemplo muito conhecido é o de Ana, a mulher de Eucana, que foi a mãe de Samuel. Ana queria um filho, mas ela era estéril. O tempo passava e ela não deixava de desejar aquele filho. Ela orava por isso todos os dias. Ela tinha um marido, Eucana, que era um marido amoroso, que dava para ela uma posição de destaque na sua vida, mostrando o quanto ele amava. Ele era compreensível, muito bom para com Ana. E ele uma vez chegou para ela e disse assim, olha, eu não sou eu melhor do que filhos? Eu te trato tão bem. Mas Ana queria, era um sonho, aquilo alegrava o seu coração, e ela entrava na presença de Deus em oração, em clamor, todos os dias. Na Bíblia, irmãos, não diz quando ela concebeu a Samuel, não diz a idade. Só um texto em Lucas que diz que ela era já avançada em idade quando gerou a Samuel. O que isso significa? Ela esperou muito tempo para ter um filho e não desistiu, porque aquilo era um sonho que trazia alegria, que trazia complemento para a sua vida, e ela não desistiu. Você percebe outro Abraão. Abraão esperou 100 anos até gerar Isaac com a sua esposa Sara.
E ambos, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com alguns erros no caminho, não desistiram desse sonho. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a impressão que só com a gente que demora. Você pega na Bíblia, está cheio de passagens de gente que teve que perseverar. Mas o sonho era aquilo que ia trazer alegria, complemento, plenitude na vida das pessoas. E elas não desistiam. O próprio Neemias estava lá triste por causa da destruição de Jerusalém. Ele jejuou, ele orou. Desde quando ele recebeu a mensagem da destruição, ele queria reconstruir Jerusalém. Aquilo estava na cabeça dele, aquilo para ele era uma prioridade. E ele recebeu essa mensagem, segundo o texto que nós lemos, no mês de Quisleu. Olha só, Neemias capítulo 1, só para você entender. Neemias capítulo 1, verso 1. Neemias capítulo 1, verso 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital. Então, quando ele recebeu a notícia que estava tudo destruído, era o mês de Quisleu. Quando o rei o chamou à sua presença, perguntou como é que ele estava, por que ele estava triste, e ele pediu para ter a licença para reconstruir a sua cidade, diz a palavra que ele já estava no mês de Nissan, no mesmo ano, mas no mês de Nissan. Neemias, capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. Perceba agora uma coisa. O mês de Quisleu, no nosso calendário, corresponde ao mês de dezembro, irmãos. O mês de Nissan corresponde, no nosso calendário, ao mês de abril. Então, entenda só, Neemias, quando recebeu aquela notícia, esperou a oportunidade para conseguir ver a porta aberta, para que ele pudesse realizar o seu sonho por 4 meses. Só que ele esperou esse tempo e jamais ele deixou de acreditar que ele podia ir reconstruir aquela cidade, ele podia ir realizar o seu sonho. Por que eu estou falando isso? Ele estava triste, mas estava trabalhando. Ele estava triste, mas estava crendo que em qualquer momento o Senhor ia abrir a porta. E aí o rei percebe que ele está um pouquinho diferente. E a gente vê que Neemias não desistiu de esperar. É isso que Deus está falando para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, se você crê que pessoas podem ser mudadas, se você crê que a sua situação pode ser mudada, não desista em meio às dificuldades. Não desista quando você não vê nada mudando aos olhos humanos. Não deixa cair no esquecimento isso que você quer ver acontecendo. Sabe, irmãos, não espere que as coisas aconteçam sempre de imediato. Espere que no momento certo Deus vai providenciar para que os seus sonhos se concretizem, irmãos. Quando você abandona um sonho, é porque na realidade você está falando para Deus que aquilo não é importante para você. Foi só um sonho, mas não é importante. Mas quando você, como esses homens e muitos outros da Bíblia, quando você percebe em oração, em crer que aquilo vai acontecer, Deus te dá a oportunidade dessa realização, como ele fez com Neemias. Amém? Então é isso, irmãos. Na dificuldade da caminhada, nunca desista dos seus sonhos. Você não vê nada mudando, não há sombra de variação, não desista dos seus sonhos. O mundo espiritual que você não está enxergando hoje está se movendo. O inimigo para impedir a tua bênção e o Senhor com os seus anjos mensageiros para te trazer a resposta, para te dar a saída dessa situação. Em nome de Jesus, creia nisso. Por que a palavra diz que os tempos seriam trabalhosos? A palavra diz que os últimos dias seriam tempos trabalhosos, não é verdade? Mas ela não disse nesse tempo que você seria um perdedor. Ela mostra que nos tempos trabalhosos você continuaria sendo um vencedor. Eu sei, irmãos, que algumas situações são duras. A gente tem vontade de chorar, a gente tem vontade de se trancar. Mas, irmãos, o que Deus está falando é: não desista, prossiga. Se você pegar lá no comecinho do texto que a gente leu, como introdução, você vai ver que não tinha nem por onde passar com o cavalo, para tamanho era a quantidade de entulho na cidade. E Neemias foi, voltou. Amém, queridos? A gente aprende nesse texto
que tem uma coisa que é muito interessante, eu espero que você entenda o que eu vou falar. A sabedoria de Deus é que nos leva às conquistas. E ela mostra, através desse texto, que a gente não deve ficar falando para todo mundo o que a gente vai fazer, quais são os nossos sonhos. Isso é uma coisa entre você e Deus. Isso é uma coisa entre você e o teu marido, a tua esposa. Isso é uma coisa muito íntima. Então, a gente não deve ficar falando para todo mundo o que nós vamos fazer. A gente não deve estar compartilhando isso com muitas pessoas, você já vai entender o porquê. Neemias queria reconstruir a cidade. Ele tinha recebido autorização para reconstruí-la. Ele tinha recebido material para ir lá e fazer o que ele tinha que fazer. Mas ao chegar na cidade, diz a palavra de Deus que ele foi analisar a situação. E quando ele chegou na cidade para analisar a situação, a gente percebe uma coisa muito interessante que Neemias adotou como atitude para conquistar e para realizar esse sonho. Ele não falou absolutamente nada para ninguém. Ele pegou algumas pessoas e levou com ele para dar uma volta na cidade para ver o tamanho do estrago que tinha acontecido, mas não disse absolutamente nada. Olha o que diz Neemias capítulo 2, verso 12. Neemias capítulo 2, verso 12. Então de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no coração para fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Percebe, irmãos? Eu me levantei, vou dar uma olhada, vou ver como é que está a cidade, vou me preparar, planejar, orar, mas só pediu para alguém ir com ele, até para talvez mostrar melhores caminhos, mas não disse a ninguém o que ele ia realizar pela cidade. Ele não disse a ninguém qual era o desejo, qual era o sonho, qual era o objetivo dele ali. Por que isso, irmão? É simples, irmão, da gente perceber que a gente, às vezes, no dia a dia, com tanta alegria no coração, a gente não toma o devido cuidado com relação a isso. Neemias sabia que a cidade estava repleta de gente que não tinha a mesma fé que ele e que os homens de Deus. Por que isso? Os muros estavam derrubados e muitos entraram e passaram a habitar a cidade, para quem sabe lá conseguir o seu espaço. Mas eram pessoas que não tinham fé em Deus, eram pessoas que criam em outros deuses, pessoas que eram incrédulos, e ele percebeu que isso não ia adiantar nada compartilhar esse sonho e essas pessoas escutando. Ele sabia também que muitos da fé, muitos judeus que estavam ali com eles, que eram judeus, estavam amargurados com aquela situação. E já não estavam mais desenvolvendo a sua confiança em Deus. Sua fé estava abalada para realizar esse serviço. Então, nesse momento, que seria um serviço difícil, ele acha melhor, se eu compartilhar, eles vão começar a dizer, mas pô, não dá, a gente não tem dinheiro para fazer isso, a gente não tem gente para fazer isso, a gente não tem técnicos para fazer isso. Pergunto para você, quantas vezes você já compartilhou sonho que estava pegando fogo no seu interior e alguém veio com um balde de água fria para você? Às vezes dentro da igreja, às vezes na família, às vezes com amigos que você considera amigos para toda hora. Cuidado, irmãos. O sonho foi dado para você, o objetivo foi dado para você. Cuidado com quem você compartilha. Ele não declarou isso a ninguém, porque ele sabia que havia muitos inimigos querendo atrapalhar a reconstrução. Às vezes a gente pensa que não, mas tem muita gente que não quer ver tu se dar bem não, meu irmão, minha irmã. Tem gente que quer ver mesmo você quebrar a cara para plantar. Vai dar o crente, ó, quebrou a cara. E se ele puder fazer alguma coisa para dificultar a sua caminhada, vai fazer. Eu não estou falando para você desconfiar de todo mundo, estou falando o seguinte, se guarda para você, retém para você, para a sua intimidade, com os seus mais chegados, mas com gente de fé. Você olha para Neemias foi reconstruir a cidade, mas ele chegou lá, não demorou pouco tempo, chegaram os inimigos. Neemias capítulo 2, verso 19. Neemias capítulo 2, verso 19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram, o que é isso que fazeis? Olha só, irmãos, ele chegou lá, vou reconstruir a cidade. Os inimigos zombaram. Irmãos, a incredulidade atrapalha. A incredulidade influencia as pessoas. A incredulidade influencia até os escolhidos
do Senhor para fazer aquela obra se não estiverem firmes. Ela tira o foco da nossa missão. Por isso, irmão, nós devemos se afastar de tais situações, de tais pessoas. Não estou dizendo para você perder a amizade, estou falando assim, compartilhe os teus sonhos com quem tem a mesma fé, com quem está no nível de fé que você tem, quem é ousado na fé como você, para que possa te ajudar em oração, para que possa te ajudar no que for possível. Mas, acima de tudo, compartilhe com Jesus. Você lembra quando Jesus foi à casa de Jairo? E a filha de Jairo estava passando muito mal? Diz a palavra que quando Jesus chegou lá, as pessoas começaram a chorar, rir dele. E ele foi no quarto da menina, mas quando ele foi no quarto da menina, ele não permitiu que muita gente fosse, não. Foi Tiago, João, ele, o pai e a mãe da menina e mais ninguém. Por quê, irmãos? Porque dúvida, incredulidade acaba atrapalhando a obra de Deus. Então eu quero te dizer nessa noite, não compartilhe seus sonhos, promessas de Deus sobre a sua vida para pessoas que não vão compartilhar a sua fé. São pessoas que não estão à altura da sua visão espiritual. Irmão, se Deus te deu essa visão, se a palavra confirma essa visão, muitos não vão entender. Você imagina quando Noé foi instruído a fazer uma arca? Diz a palavra de Deus que as pessoas zombavam dele, mas a visão era de Deus. Você imagina se um dia, de tanto ouvir aquilo, e ali, com certeza, alguns amigos de Noé falavam isso para ele, tu imagina se ele não poderia ser influenciado a não construir a arca. Onde estaria Noé agora? Pense a respeito disso, irmãos. Diante desses fatos, pense. Pessoas desanimadas, incrédulas, podem levar uma influência sobre a gente mesmo, que podem nos levar a cometer as mesmas coisas, a mesma incredulidade, a mesma dúvida. A palavra de Deus fala isso. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Percebe, irmãos, o que está acontecendo? O que está Paulo mostrando aqui? É que há pessoas com falta de fé, com incredulidade, com pessimismo, e que esse comportamento pode contaminar todas as demais. Nós precisamos tomar cuidado com isso, senão a gente acaba enterrando os nossos sonhos. Por último, irmãos, para a gente poder orar, eu quero dizer uma coisa: você foi chamado para influenciar, para levar pessoas a reconstruir vidas pela fé em Deus. E isso se faz com uma coisa chamada testemunho. Preste atenção. Você foi chamado para influenciar, levar pessoas a reconstruir as suas vidas pela fé no Senhor. E isso a gente faz com testemunho. Eu sei que tem muita coisa para contar. Você tem muita histórias para contar do que Deus já fez. Você tem que compartilhar isso. Quando Neemias voltou de espiar a terra e viu que estava tudo em ruínas, que as coisas estavam destruídas, as entradas destruídas, o muro todo abaixo, a cidade em ruínas, irmãos, também estava em ruínas o semblante, o ânimo, a fé de quem estava em Jerusalém. E Neemias sabia que a sua volta naquele lugar foi uma provisão de Deus, um envio de Deus, não apenas para reconstruir a cidade, mas também para restaurar o ânimo e a fé do seu povo. Após ele verificar a situação da cidade, ele volta, e a primeira coisa que ele faz, ele começa a pregar para aquele povo, mostrando que eles estavam se sentindo mal, destruídos, mas que o Senhor os usaria com poder e graça para que eles reconstruíssem a cidade, para que eles reconstruíssem as suas vidas, a ponto de não serem mais motivo de chacota. Neemias chegou na cidade e reuniu todo o povo, e ele diz, Neemias 2,17, Neemias 2,17, então eu lhe disse, bem vedes vós o triste estado que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em desonra. Irmãos, como é que ele conseguiu fazer com que o povo se levantasse e o seguisse? Dando testemunho do que Deus tinha feito para ele diante do rei.
Neemias capítulo 2, verso 18. Neemias capítulo 2, verso 18, diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Então eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Percebe, irmãos? Quando a palavra vem com testemunhos do que Deus faz, as pessoas que estão à sua volta têm o seu ânimo, a sua fé desenvolvidas, e elas se põem a fazer o que precisa ser feito. Veja que eles fortaleceram as mãos para a boa obra depois do testemunho de Neemias. Irmãos, é preciso que a gente tenha experiências com Deus. Cada um de nós depois as compartilhe no momento certo, para que as pessoas que estão com as suas vidas em ruína tenham fé e disposição para reconstruir. Meu irmão, nós somos importantes para Deus, mas você é importante para muitas pessoas. Você é importante para fazer o ID do Senhor. Você é importante para manifestar a palavra de Deus e o poder de Deus na vida dessas pessoas. Não deixe de dar testemunho. Não deixe de buscar as experiências com Deus. Não deixe de contar as suas bênçãos para as pessoas. O que a gente pode aprender nessa noite, irmãos, e eu quero encerrar aqui. Neemias nos ensina que os infortúnios, as perdas, as derrotas não podem nos manter num estado de prostração e desânimo, porque esses momentos passam e nós temos um Senhor que cuida de nós e nos leva a caminhos muito melhores. Nós aprendemos aqui que é sábio cuidar dos nossos sonhos, protegendo esses sonhos de todas as formas de incredulidade, protegendo dos inimigos. E isso a gente faz mostrando para Deus os nossos sonhos e quanto nós cremos que vamos realizar. Nós somos chamados, irmãos, a falar, mas a falar o que Deus tem feito na nossa vida, a falar o que Deus está fazendo, abrindo a nossa boca para dar testemunho, irmãos, para que mais pessoas sejam restauradas e as suas vidas reconstruídas. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter isso no seu coração, que Deus opera maravilhas, quer fazer maravilhas através da sua vida. E nós vamos orar. Eu estou vendo aqui no chat que travou, irmãos, e eu não tenho o que fazer, tá? No YouTube deu uma travada e está aparecendo uma mensagem: sua conexão está instável, só tem esse equipamento ligado, mas nós estamos aí no Instagram. Por isso eu digo que é sempre bom estar com os dois instalados. Nós vamos orar agora pedindo para a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida de todos os que estão precisando de oração. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa noite. Tenho certeza que Deus vai fazer a obra. Se você precisar de oração, você pede pelo WhatsApp, né? Nós vamos estar orando agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos que estão participando desse culto. Nós pedimos que a tua bênção esteja sendo estendida, Senhor, para todos aqueles que ainda virão a assistir esse culto. Abençoa, Senhor, ó Deus, as pessoas que estão enfermas. Abençoa, Pai, a irmã Luma, que, Senhor, luta contra aquela enfermidade gravíssima, mas o Senhor é Deus de poder e grande glória. Nós te agradecemos pela vida da Patrícia, pela irmã Rosângela, Senhor, que toda dor naquele ombro cesse em nome de Jesus, que o Senhor possa estar operando na vida dela. Ó Deus, operando na vida da irmã Valdelice, da Gilma, do Daniel, na minha mãe, Senhor, que está um pouco gripada, na irmã Roseli, os pais da irmã Cirila, no João Vitor, no Lucas Luongo. Abençoa essas vidas. Abençoa também o meu sobrinho Vitor, que está fazendo hoje a sua colação de grau, e que ele possa arrumar um lugar na sua profissão de arquiteto. Abençoa, Pai, os profissionais liberais, os autônomos. Abençoa, Senhor, os médicos, os cientistas. Deus, traz sobre todos eles a tua graça, a tua unção e o teu poder. Deus maravilhoso, Deus de poder, de graça e de misericórdia. Eu sei, Senhor, que a tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. O que nós estamos falando aqui é exatamente isso. Colocando diante de ti as nossas necessidades. Colocando diante de ti, Senhor,
os nossos sonhos, sabendo que o Senhor tem planos muito melhores para cada um de nós. Abençoa cada um nesta noite, dá uma noite de paz, de conforto, dá uma noite de bênção. Traz, Senhor, a tua unção de cura sobre a vida dos enfermos, traz o teu ânimo e abençoa também a Igreja Água Viva, Senhor. Abençoa a Igreja Água Viva, que ela possa ser o farol que brilha à noite para muitas vidas que precisam de Ti. Fica com cada um, é o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Pessoal, amanhã eu coloco o vídeo gravado que eu consigo tirar do Instagram e coloco no YouTube para quem perdeu o finalzinho. Eu sinto muito, mas é muita gente fazendo live e aí a conexão fica complicada mesmo. Mas nós vamos deixar amanhã a gravação completa no YouTube para você poder seguir lá, tá bom? Uma boa semana para você. Domingo a gente volta com o nosso culto às 19h15 presencial. Lá nós vamos estar tentando transmitir via Instagram o culto para quem não quiser ir ou não puder ir, ficar recebendo em casa. Mas nós vamos estar lá cantando, louvando, com as portas abertas, com todo cuidado, com máscara, com álcool em gel, para que a gente possa louvar o Senhor e deixar a porta aberta para as pessoas poderem ouvir a palavra de Deus. Amém? Uma boa semana para você, em nome de Jesus.